a ideia, mas que se interrelaciona com tudo que eu falei até agora, é falar um pouco do federalismo no Brasil e como essa coordenação intergovernamental acontece no SUAS. Para isso, a gente vai falar um pouco de orçamento, vai falar bem rapidinho das instâncias de pactuação entre os entes federativos, vai falar sobre regulação e parcerias. E aí, a partir daí, eu queria discutir um pouco com vocês, até para ter uma luz sobre as opiniões de vocês sobre questões relacionadas à reivindicação do direito, ou seja, a judicialização, e vai falar da política de assistência social no município de São Paulo. Antes da gente começar a falar sobre tudo isso, eu queria só trazer o panorama, mas falei um pouco do Censo SUAS, né, que foi instituído em 2010, e trouxe aqui alguns dados do Censo SUS de 2017. Por que eu trouxe esse de 2017? Porque são os últimos que a gente tem consolidados. Não sei dizer para vocês por quê, mas desde 2017 a gente teve coleta, tá, de informações do Censo SUS, eu sei porque a secretaria envia esses dados, mas a gente ainda não teve retorno do Ministério da Cidadania sobre a consolidação desses dados. Então, em 2017, a assistência social estava presente em todos os 5.570 municípios brasileiros. Eram cerca de 50 milhões de pessoas no Brasil atendidas por essa política, que representa cerca de 25% da população nacional. Cerca de 4 milhões de idosos e pessoas com deficiência beneficiavam-se do BPC e 13,8 milhões de famílias no Bolsa Família. Os CRAS, eles aumentaram bastante, de 6.801 unidades em 2010 para 8.292 em 2017. Nesse período também a gente teve uma evolução de 4.720 municípios que tinham CRAS para 5.512, o que representa 98,9% dos 5.570 municípios. É uma capilaridade bem grande, né? Se a gente pensar que 98,9% dos municípios têm CRAS, é um número bem interessante. CREAS, eles também cresceram bastante, passaram de 1.590 em 2010 para 2.577 em 2017, e o Centropop de 90 para 227. É um adensamento da política bem considerável nesse período, né? E o que proporcionou, o que possibilitou que a gente tivesse esse adensamento? E aí, vamos nos centrar agora um pouco no papel do município, né? Eu acho que ontem, quando a gente se apresentou, eu falei da minha empolgação com a instância municipal, com o ente federativo municipal, e muitos de vocês expressaram a mesma empolgação, né? E, de fato, dentro da política socioassistencial, eu vou tentar mostrar um pouco para vocês o porquê dessa empolgação. Que eu acho que vem muito de uma lógica meio de... O município é quem, na assistência a gente fala, é quem amassa o cimento, né? A gente não está lá de longe dizendo como a casa vai ser construída, a gente está lá colocando os tijolinhos mesmo. Então, como vocês falaram que já tiveram algumas aulas de federalismo, como eu já imaginava também, eu acho que vocês já tiveram contato com a ideia, ou já refletiram sobre, de que a autonomia dos estados e municípios ela não implica necessariamente em relações horizontais com o governo central, né? Essa relação entre os entes federativos ela tem uma série de nuances. E essas nuances, dentro do contexto das políticas sociais, tá? E aí, até políticas sociais de forma geral, assim, quando a gente fala em políticas sociais, de forma geral, a gente está falando não só da assistência social, mas também da educação, da saúde e das políticas de trabalho, tá?
Então, em termos de políticas sociais, de forma geral, a gente tem uma lógica no arranjo brasileiro do que a Hatch, que eu citei aqui na apresentação, ela fala as expressões em inglês, né? O policy decision making fica para o governo federal e o policy making para os estados e municípios, que é o quê? A decisão, a tomada de decisão sobre como a política será realizada é feita pelo governo federal, mas a realização de fato da política, esse amassacimento, colocar os tijolos, é feito pelos estados e municípios. Dentro de uma lógica de um princípio da subsidiariedade mesmo relacionada ao governo federal, que é o governo federal não faz aquilo, não deve realizar aquilo que pode ser realizado pelas instâncias mais locais. Só que nessa de instâncias locais, estava ainda em dúvida, a gente já sabe que havia no SUAS esse princípio, essa diretriz, na verdade. Essa diretriz da descentralização, né? Porque afinal, um país com desigualdades regionais tão grandes precisava ter uma política de redução das desigualdades que envolvesse essas instâncias federativas para enfrentar também as desigualdades regionais, né? A gente já falou também da capilaridade necessária dessa política no território, de modo a enfrentar as desigualdades sociais em todo o território nacional. Mas a gente não sabe ainda se dentro dessa necessária capilaridade, dentro dessa necessária descentralização, quem que vai ser o protagonista, se vai ser o Estado ou se vai ser o município. Na lógica do Pacto Federativo, a gente acaba tendo, e aí eu já vou dar a resposta dessa primeira pergunta, a gente acaba tendo, no que se refere às políticas sociais, uma atribuição de competências de provisão de serviço público, serviços públicos, principalmente, majoritariamente para o município. O Estado acaba tendo uma execução mais residual no que se refere às políticas sociais em geral, mas principalmente no que se refere à política de assistência social. No caso da saúde, ele tem uma atuação maior, no caso da educação, ele tem uma atuação maior, só que no caso da assistência, os estados acabaram tendo realmente um papel mais de coordenação regional e de uma execução residual dessa política. Até porque, em um dado momento, eu vou tomar aqui um gole do meu café, em um dado momento, eu acho que foi em 2012, a gente tem dentro do SUAS uma norma operacional básica que determina que todos os serviços da produção social básica devem ser executados pelo município. Os da especial, não, é só no caso da básica. Por que vocês acham, diante do que eu falei antes, do que era a produção social básica e do que era a produção social especial, mas enfim. Então, por um lado, a gente tem essa priorização dos municípios pelo motivo que o Guilherme falou, da própria lógica da política. A gente tem também pela capilaridade necessária, né, dessa política, até dentro do território, assim, quando a gente fala de capilaridade, é pensar que a assistência social no município como São Paulo, ela não pode acontecer só no centro, ela tem que acontecer em Guaianazes, ela tem que acontecer em Perus e em Parelheiros. Em todos os extremos da cidade, a gente tem que estar presente, né? Por outro lado também, e aí sendo bem sincero em termos políticos da coisa, a ampliação das ofertas de assistência social, dos serviços, dos equipamentos, tem potencial em desdobrar-se em ganhos políticos, né? E isso é mais fácil de acontecer, assim, da pessoa visualizar que aquilo está sendo feito dentro do município. Então, é importante entender que a assistência social pode ser bem instrumentalizada pelos políticos também. A Jacu, que é uma das autoras de textos que eu passei para vocês, ela fala um pouco de um comodismo que houve dos estados.
que é tipo eximir-se um pouco de uns compromissos formais com os resultados da política e ficar nessa posição de, digamos assim, de avalista da distribuição de recursos dentro do território. Eu não sei se me seduz tanto essa tese do comodismo dos estados, não. Eu acho que o protagonismo dos municípios, pela própria natureza da política, pela capilaridade e por essa possibilidade dos ganhos políticos para os prefeitos, é uma tese mais forte, assim. Mas, enfim, o fato é que os municípios acabaram assumindo um protagonismo nessa política e, ao mesmo tempo, ao assumir um protagonismo, isso é importante, os municípios acabaram se fortalecendo no âmbito do SUAS e têm um poder político maior de colocar pautas, de intervir em algumas pautas que são colocadas pelo governo federal. Há uma retroalimentação entre o protagonismo do município e o poder que esse município tem no SUAS. Eu vou até passar para o próximo slide para a gente ver. Essa tabela não é minha, ela é de um dos textos que eu passei para vocês, da Ieda Castro, que fala em termos gerais a distribuição de competências dentro do SUAS. Então, a União fica com a gestão e concessão do BPC. Essa tabela que ela fez foi baseada na LOAS. Então, aqui eu acrescentaria programas de transferência de renda, o BPC, e o Bolsa Família também, tá? Então, a União fica com essa gestão e concessão. Esses benefícios, eles não são, ao contrário das transferências que são feitas para serviços, eles não são transferidos da União para o Estado ou para o município pagar ao beneficiário. Eles são transferidos diretamente da União por meio de uma operacionalização que acontece pela Caixa Econômica Federal ao cidadão, tá? Então, esses benefícios não passam pelos estados e municípios para transferência, mas quem, por exemplo, vai inscrever o cidadão no CadÚnico, vai inscrevê-lo no Bolsa Família é o CRAS, então todo mundo acaba tendo alguma competência na política da transferência de renda, mas em termos orçamentários, ela vai diretamente da União para o cidadão. Outra competência da União é o apoio técnico e financeiro aos serviços, programas e projetos em âmbito nacional. Ela coloca apoio técnico, eu não acho que essa expressão que essa expressão defina bem o que de fato acontece, que é a regulação desses serviços, programas e projetos no âmbito nacional, além do apoio financeiro também, né, do financiamento. Por que eu falo em regulação? Quando a gente fala em regulação dentro do SUAS, é pensar não só na parte de regulamentação daquela política, de uma política específica, né, de um serviço específico, mas também em controlar, no que é possível, a implementação, no sentido de garantir a implementação. Por exemplo, o meu trabalho, quando eu faço uma instrução normativa, não é só fazer e depois esquecer que eu fiz e que ela existe. É fazer e acompanhar como ela está sendo implementada. Isso é bem importante dentro de qualquer política social, é você garantir a atualidade daquela norma, como normas como portarias e instrução normativas, essas normas mais regulamentadoras, elas são facilmente modificáveis, né? Elas não precisam passar pelo legislativo. É importante a gente estar acompanhando como ela está sendo implementada para garantir, por exemplo, que ela está ocorrendo nos termos da norma e, por exemplo, verificar se na implementação está acontecendo algo diferente, se a gente muda a norma, se tem algum gargalo, se a gente faz alguma alteração. Além disso, atender às situações emergenciais. Esse atendimento às situações emergenciais, que é, por exemplo, acontece um incêndio em uma comunidade. A gente faz um atendimento para garantir um acolhimento de curto prazo, a gente pode dar colchões para aquela família, se ela quiser se instalar na casa de familiares.
cesta básica também. E isso pode ser realizado em conjunto, ou pode ser realizado tanto pela União, quanto por estados, quanto pelos municípios. Aqui acontece principalmente não, aqui acontece pelo município. Na cidade de São Paulo é o município que faz esse trabalho de atendimento às situações emergenciais. Entendendo também como emergencial, algo que a gente está vivendo nesse momento, que são as baixas temperaturas. Todo ano a gente tem a operação baixas temperaturas, que é sempre que as temperaturas chegam a menos de 13 graus na cidade de São Paulo, o que faz com que a gente aumente a distribuição de cobertores, né, para aqueles que não querem ir para um centro de acolhida, e principalmente aumente a abordagem, oferecendo às pessoas a ida para centro de acolhida, porque numa temperatura abaixo de 13 graus, é muito fácil a pessoa ter uma situação de hipotermia e, inclusive, poder acabar morrendo, né? Então, o que a gente faz também é atendimento às situações de hipotermia. Principalmente a pessoa que bebeu um pouquinho. Normalmente, quem tem problemas sérios de hipotermia nessas situações são pessoas que estavam ingerindo álcool, porque aí ela não percebe o frio e o mal que o frio está fazendo ao organismo. Então, por exemplo, nesse momento a gente está vivendo essa situação emergencial aqui na cidade de São Paulo com as baixas temperaturas, tá? Os estados, eles acabam tendo uma função de destinar recursos aos municípios para pagamento de auxílio natalidade e funeral ou outros benefícios eventuais. Por exemplo, recentemente o estado de São Paulo criou um auxílio gás, né? Eu até nem sei exatamente como anda a implementação, porque foi muito recente, mas diante dos preços do gás, que está absurdo, acaba se tornando uma vulnerabilidade mesmo, porque ou a pessoa não tem gás de tão caro para cozinhar a comida e simplesmente não se alimenta, ou por vezes, desculpa, ou por vezes ela acaba optando por fazer fogueiras em casa. Isso tem acontecido por, digamos assim, improvisações para poder cozinhar a sua comida. Isso é absolutamente triste, né? Essa questão do gás, ela tem acentuado vulnerabilidades muito fortemente nesses últimos tempos. E agora com o frio, então. Bom, aí o Estado também tem essa função de apoio técnico e financeiro, né? E de execução direta de alguns serviços que têm um caráter regionalizado, como eu falei, por exemplo, um centro de acolhida para mulheres vítimas de violência sigiloso. Já os municípios, eles também têm uma função. Quando a gente fala de financiamento compartilhado, às vezes parece que o município executa só com dinheiros transferidos de outros entes federativos, e não é o caso, tá? Todo ente federativo tem responsabilidade de financiamento sobre a política de assistência social. Mas, além disso, o município ele executa os serviços, sejam eles serviços destinados a crianças e adolescentes, sejam a população em situação de rua, sejam os serviços da proteção social básica que se destinam àquelas pessoas que têm alguma vulnerabilidade econômica e de renda. Esse é o arranjo institucional, de forma mais ampla, a divisão de competências que é feita na política de assistência hoje, no Pacto Federativo correspondente à política de assistência.